Fala pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês tudo sobre a nossa análise resultado linha do tempo dentro de desempenho personalizado. Qual o objetivo dessa análise? Primeira coisa que a gente precisa destacar é que lá em desempenho personalizado nós filtramos estratégias, ou seja, toda a nossa análise vai ser baseado nas estratégias. Dito isso, o objetivo aqui é a gente entender qual estratégia está trazendo maior resultado financeiro, comparando umas com as outras. E, por fim, entender quais a gente deve continuar utilizando e quais a gente, eventualmente, pode simplesmente descartar do nosso operacional. Ou, eventualmente, utilizarmos apenas no simulador até que os resultados melhorem, a gente entende o que está fazendo de errado, corrija e aí sim volte a utilizar na conta real. Eu vou começar explicando para vocês os nossos índices. Então aqui vem o nome das estratégias: compra de mínima, pullback e venda de máxima. Claramente a gente já consegue, batendo o olho, ver o destaque da primeira linha, que é a primeira estratégia, e ela vem destacada exatamente porque ela que teve o maior resultado financeiro. Então ela vem aqui com esse destaque e a gente consegue ver ao longo do tempo como ela foi se comportando, se ela foi dando mais resultado financeiro ou menos resultado financeiro. Nesse caso, ela trouxe mais resultado financeiro ao longo do tempo e é a que mais performa comparando com todas que nós temos aqui no exemplo. Se a gente quiser passar o mouse na segunda, que é o pullback, ele destaca essa análise e a gente consegue ter a mesma visão, que nesse caso mostra que ao longo do tempo ainda está sendo positiva essa análise, essa estratégia. E por último, a terceira estratégia que nós utilizamos, ela se mostra negativa. Ela poderia ser claramente descartada, pelo menos temporariamente na nossa conta real, porque ao longo do tempo ela se mostra negativa. Então a gente vem perdendo dinheiro recorrentemente com essa estratégia. Qual que seria a leitura mais correta? Não utilizar ela mais na conta real, fazer ela no simulador e entender o que está sendo feito de errado dentro dessa estratégia. Para aí sim, depois que os resultados melhorarem no simulador, nós trazermos de novo ela para a conta real. Uma outra informação importante: todas as estratégias, quando a gente passa o mouse em cima das bolinhas, ao clicar, são apresentadas todas as operações que referem-se àquele determinado período. Nós estamos selecionados como filtro semana, e aí a gente está na terceira semana de outubro de 23, por exemplo. Ao clicar, é apresentadas as operações. Nesse caso não tem porquê. Como é um resultado ao longo do período, se não teve operação, ele simplesmente repete de uma semana para outra. E ele considera todas que teve pelo menos alguma estratégia utilizada. Então é normal em alguma semana se repetir o mesmo valor e aparecer como zero. Vamos ver se esse aqui tem. Ó, esse aqui tem uma operação vinculada. Você pode aplicar análise personalizada, como é de praxe em todas as telas que a gente visualiza as operações, ou filtrar de alguma outra maneira. Além disso, o que nós temos aqui nessa análise? Nós temos os filtros. Essa mensagem que é apresentada: alguns períodos ficam indisponíveis para visualização de acordo com os filtros escolhidos. Por que a gente mostra isso? Se você pegar um período muito grande, por exemplo, 2, 3 anos, eu não tenho como fazer uma apresentação por hora, por exemplo. Eu não tenho como apresentar hora a hora de 2, 3 anos de operação. Essa janela é muito grande, não caberia aqui dentro desse gráfico. Nesse caso, não estaria aparecendo aqui o filtro por hora. Todos os filtros que aparecerem é que comportam a visualização para o determinado período que você selecionou. Aí nós temos também o filtro por dia. Temos o filtro por semana, que é o primeiro que nós estávamos. Temos o filtro por mês. Temos por ano. Aqui, como só tem operações que referem-se ao mesmo ano, ele não tem um outro dado para comparar, fica só as 3 bolinhas. Temos por quinzena. Temos numa janela de 30 minutos, em uma janela de 15 minutos, por semestre e por trimestre. A visão que a gente tem que ter
aqui para fazer esses filtros sempre vai depender do período que a gente está querendo ver. Se for um período mais curto, faz sentido olhar por hora, por dia. Se for um período mais longo, comparando um ano com o outro, vale a pena olhar por semestre, olhar numa janela por mês, porque aí a nossa curva de visualização, nesse caso das estratégias, vai fazer muito mais sentido. Bom, essa análise ela é extremamente fácil de ser lida. O último recado que eu gostaria de deixar para vocês nós pegamos o exemplo estratégias, mas poderia ser, por exemplo, sentimento. E ao invés de estar escrito aqui compra de mínima, está escrito ansiedade. Aqui ao invés de estar escrito pullback, poderia estar escrito medo. E assim por diante. E a gente ia conseguir entender quais sentimentos estariam trazendo para nós um resultado financeiro maior ou menor. É importante que fique bem claro que essa visualização ela pode ser aplicada para qualquer tipo de análise, não apenas a estratégia. Bom, como eu disse, esse vídeo é bem simples, essa análise é muito simples de ser lida, então nesse vídeo é isso. Caso tenham qualquer dúvida, sugestão, algum problema, entre em contato no nosso chatbot do lado direito inferior, selecionem as opções, vai ser o maior prazer poder responder cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado e boas análises!